Então vamos falar agora um pouquinho sobre tensionamento residual. Vimos que a soldagem por fusão, e em especial a soldagem a arco elétrico, impõe energia de forma muito localizada, levando o material à fusão e criando um gradiente térmico da temperatura ambiente até a temperatura de fusão em uma extensão muito pequena, em geral na ordem de milímetros. O aquecimento em temperaturas muito elevadas cria uma condição de dilatação térmica. E o natural seria que o material aumentasse de tamanho no aquecimento para depois reduzir de tamanho no resfriamento. Porém, a relação entre o tamanho das peças e o tamanho das regiões aquecidas, ou seja, as condições geométricas, criam um impedimento às variações dimensionais. E o que ocorre é que o material não muda de tamanho no aquecimento pela restrição, e ao invés disso, a região aquecida restrita pelo resto do material acaba impondo tensões compressivas que levam o material a deformar em compressão no aquecimento, para logo em seguida sofrer contração no resfriamento e criar tensões trativas também com deformação, quando as tensões são muito elevadas. Como resultado final, depois de ter sido aquecido, comprimido pela impossibilidade de dilatação, resfriado e tracionado pela impossibilidade de contração, o material termina a solda com tensões elásticas acumuladas, e esse nível de tensões corresponde à tensão limite de escoamento. Na hora que eu passei com o meu arco elétrico, eu tenho a poça de fusão e eu esquentei, eu deveria ter dilatado. Só que, de fato, eu não consegui dilatar, porque eu vou querer empurrar, mas eu estou sendo restrito. Então, na verdade, você quis empurrar e foi restrito, então você está criando tensões que causam, inclusive, deformação do material no aquecimento. E aí, você resfria. Na hora que você resfria, como você está com a mesma dimensão, mas agora você resfriou, você deveria contrair. Só que não tem como você puxar todo o material. Então, o que acontece? Essa contração que você deveria ter gera tensões trativas no seu material. As tensões acumuladas, elas são tensões da ordem do limite de escoamento. Por quê? Porque o material de fato escoou, né? Se o material tinha que estar com esse tamanho e ele está, na verdade, nesse tamanho, é porque durante a própria soldagem ele já se deformou plasticamente, ele já escoou. E mesmo assim ele manteve uma tensão. Mas essa tensão é uma tensão o quê? A tensão que não foi aliviada ali. E essa tensão que não foi aliviada é o escoamento. Então, quando você tem um material que você acabou de soldar, ele tem, de fato, tensões acumuladas da ordem da tensão limite de escoamento. Isso acontece ao longo da sua junta soldada e você, então, na sua junta soldada, você acaba tendo regiões que são trativas e você está em equilíbrio, então você também tem regiões em compressão. E aí, o que acontece? As regiões de metal de solda e zona afetada são as regiões onde você tem um maior nível de tensões residuais. E muitas vezes você tem que, então, relaxar essas tensões. Então, dependendo do tipo de material, da espessura, da geometria, o tipo de chanfre, a quantidade de metal de solda, você pode ter uma distribuição de tensões que vai favorecer com que o material, se ele entrar em serviço naquela condição, ele pode vir a falhar. Então vamos lá, você soldou o material, ele quis dilatar, não conseguiu empurrar, mas estava em alta temperatura, ele deformou no aquecimento, quis contrair, puxar, não conseguiu puxar, às vezes consegue puxar e dá uma distorcida, né? Não conseguiu puxar, estava preso, ele deformou no resfriamento e manteve uma tensão residual da ordem da tensão limite de escoamento. A única forma que você tem de relaxar o material é
levar a tensão dele acima da tensão limite de escoamento. Então, qualquer tratamento que você dê de alívio de tensões, necessariamente ele envolve que o material deforme plasticamente. É a única forma que você tem de relaxar o material, é ele deformar plasticamente. Ou você baixa a tensão limite de escoamento, ou você impõe uma tensão. São as duas formas que você tem de relaxar o material. Se você impuser uma tensão, a tensão imposta, ela se soma com a tensão residual, ultrapassa o limite de escoamento e o material relaxa. Isso acontece, por exemplo, quando você está fabricando os tubos e dá uma expansão. Então ele está lá, acabou de soldar o tubo, aí você deu uma expansão no tubo, o que ele fez? Ele ultrapassou a tensão limite de escoamento que estava ali, relaxou, quando terminou, ele está relaxado. Como você vai reduzir a tensão limite de escoamento? Você reduz a tensão limite de escoamento aumentando a temperatura. Botou no forno, aquela tensão limite de escoamento cai, aí aquela tensão que já estava acumulada ali, ela ultrapassa a tensão limite de escoamento e cai. E o pessoal mostra que quando você não ultrapassa 500 graus, o seu relaxamento não consegue acontecer. O material só relaxa a partir... Aços, né? Aços, a gente está falando de aços. Só relaxa a partir dos 500 graus. Então não adianta você fazer um tratamento de alívio de tensões abaixo de 500 graus, tá? Às vezes o pessoal quer fazer uma usinagem intermediária, aí você, vou fazer 500 graus só. Pode? Poder? Pode, mas você tem que fazer depois o final na temperatura que você tem que fazer de alívio. Você pode fazer um intermediário a 500 graus só para você permitir continuar um processo. Mas depois você vai ter que fazer o que realmente vai causar o relaxamento das tensões. Quando você impõe uma temperatura no material, o limite de escoamento cai, mas o limite de resistência também cai. A deformação, na verdade, precisa de tempo, porque você precisa que o material relaxe, você precisa que o material se deforme plasticamente e relaxe. Se você agora impõe uma temperatura por um tratamento térmico, onde em alguns segundos você chega a 600 graus, o que acontece? Caiu o limite de escoamento, caiu o limite de resistência e o material não conseguiu relaxar, trinca. Porque no alívio de tensões é a etapa de aquecimento que relaxa o material. Quando você está aquecendo o material é que ele está relaxando. Você mantém ainda um tempo, um encharcamento. E o resfriamento, o pessoal não pode resfriar muito rápido. Assim, não pode resfriar muito rápido só para você não induzir mais tensão, mas o relaxamento acontece no aquecimento. Ele vai aliviar de uma forma ou de outra. Vai ser controlado ou não, né? Se você não controlar, ele vai aliviar em serviço. Agora, será que ele vai conseguir aliviar em serviço ou ele vai causar alguma falha antes? Então, isso é importante. Você tem, por exemplo, material de estrutura austenítica, ele escoa a 1/3 da tensão limite de resistência. Se você pegar um material ferrítico, ele já vai escoar aqui 50% a 60% da tensão limite de resistência. Se você pegar o material martensítico, ele vai escoar 90% da tensão limite de resistência. Então, na hora que ele for escoar, ele está bem perto de quebrar, né, de trincar. Então, um material martensítico, ele não pode ser colocado em operação se ele não tiver sido obrigatoriamente relaxado. É a característica do material. Aí a gente tem aqui, a estrutura martensítica tem LLR, então isso aqui, essa relação é justamente a quanto que ele está escoando em relação à resistência. Então ele pode ser de 0,8 a 0,99, né? Praticamente o material está escoou, trincou, né? Rompeu, né? Esses materiais, eles são obrigatoriamente relaxados antes de entrar em operação. Os materiais de estrutura ferrítica, eles variam de 50% a 70%, né?
E aí você pode ou não, dependendo de outras características. O de estrutura austenítica, ele não precisa, né? Porque ele vai relaxar, a menos que você tenha alguma outra finalidade, por exemplo, corrosão sob tensão, estabilidade dimensional. Só que aí também, como os de estrutura austenítica, você tem que fugir das temperaturas que causam as precipitações. Então, os relaxamentos de estrutura austenítica são em altíssimas temperaturas. O tratamento térmico austenítico bota lá 1000 graus. Então, quando você for relaxar esse material, você tem que pensar muito bem como você vai fazer isso. Você vai relaxar para evitar a fratura frágil, justamente porque você não quer que o material, na hora de relaxar, ele trinque. O componente de grande espessura, por quê? Porque as espessuras grandes, elas inibem o relaxamento do material. Você cria condições triaxiais e você inibe a deformação plástica. Então, o material vai tentar relaxar no início de operação, não vai conseguir, o que ele vai fazer? Vai trincar. Quando você relaxa o material, que você está deformando o material, ele muda de tamanho, ele muda a dimensão dele, ele está deformando, ele está distorcendo. Quando você vai, inclusive, colocar num forno, o que você faz? Você trava ele, para ele não ovalizar, né? Não perder o dimensional. O que acontece? Quando ele entra em serviço com uma tensão residual, ele entra com uma tensão similar à tensão limite de escoamento. Só que o material escoa a 50% da tensão limite de resistência. O que acontece? Na hora que o primeiro momento que ele for solicitado mecanicamente, ele vai relaxar. Naquele momento ele vai relaxar. E aí ele tem esse tanto aí que ele pode relaxar, né? Só que se o seu material tem, por exemplo, uma peça que vai encaixar na outra, na hora que ele relaxar, ele não encaixa mais. Então, se você precisar ter controle dimensional, você tem que estabilizar dimensionalmente. Então, você tem que eliminar a tensão interna. Senão, na hora que ele resolver relaxar, ele vai relaxar numa condição que você não é que você quer. Você quer garantir a estabilidade dimensional. Então, principalmente componentes que têm balanceamento. Se você não faz um balanceamento com o material relaxado, na hora que ele começar a operar, bum, aí ele relaxa. Aí daqui a pouco você está desbalanceado. Por exemplo, esse aqui é corrosão sob tensão cáustica. Mostra aqui, ó, a concentração de soda e temperatura. Você vê que em algumas temperaturas você pode usar um aço carbono sem alívios. Mas se você aumenta um pouquinho a temperatura, obrigatoriamente você tem que ter alívio de tensão na junta soldada, senão ele pode corroer sob tensão, tá? Você também relaxa para não fragilizar, tá? Então, por exemplo, quando você tem H2S, e a gente sabe que a questão do H2S é o hidrogênio, então você precisa ter um material com dureza máxima controlada, você precisa relaxar o material. Tem algumas normas, inclusive, que o pessoal diz o seguinte: média dureza, se a dureza estiver alta, você relaxa. Isso não dá certo, vamos lá, né? Como é que você pega um projeto que aí você tem que... Cadê o planejamento? Bom, se a dureza der alta, eu vou relaxar. Como é que é isso? E como é que você mede a dureza? Esse tipo de junta aqui. Como é que você vai medir a dureza? Não mede a dureza, né? Não dá para medir a dureza. Então, assim, os bons projetistas, eles dizem alívio de tensões. Vai trabalhar com H2S, alivia a tensão, mesmo que seja um aço carbono que a princípio não endureça. Porque se você olhar, a dureza dele, mesmo com aço carbono comum, ela acaba ficando alta, acima do que seriam os limites, tá? Então, basicamente, recomendação de tratamento térmico, o que a gente tem? Componentes de grande espessura, componentes que requerem estabilidade dimensional, condição de meio corrosivo ou fragilizante, materiais de alta resistência. E aí vem as questões, né? Cuidado com material que sofre endurecimento por precipitação, materiais que sofrem fragilização do revenido, materiais que
precisam ter dureza muito controlada, materiais que têm alta resistência, mas não são martensíticos. Por quê? Porque os que são martensíticos, você sabe que você tem que fazer o alívio abaixo da temperatura de revendimento. Mas os que são de alta resistência e não são martensíticos, normalmente eles não são resistentes ao alívio de tensões, como é, por exemplo, um X80, ele não é resistente. Então, toma cuidado. Se você for aplicar um X80, o alívio de tensões que você aplicaria pelo ASME, por exemplo, você vai ver que ele vai baixar a resistência, ele vai virar um grau B, né? API grau B, né? Aquecimento localizado ou aquecimento em forno. É muito importante entender o seguinte, que no aquecimento no forno, quando o material vai ultrapassar a temperatura do forno? Nunca. Nunca, né? Como é que o material vai ultrapassar a temperatura do forno? Ele vai equalizar e você vai deixar um tempo de encharcamento. Agora, no aquecimento localizado, como é que é o tratamento térmico localizado? Tratamento térmico localizado, você pega uma resistência, coloca no material com uma mantinha, coloca um termopar embaixo, de preferência não exatamente embaixo, para não sofrer o aquecimento da própria resistência, né? E aí você aplica uma energia, resistência, aquece. Aí o que vai acontecer? Primeiro, você está aquecendo uma região. Essa região, ela está aberta. Então, e não é aberta para o ar, porque o ar tem pouco efeito aí, né? Mas você tem condução através do próprio material. E aí o que acontece? Você acaba tendo uma troca de calor constante. Se você posicionar mal o seu termopar, ele está muito longe, ele está numa outra posição, ele está embaixo, o outro está em cima, o que vai acontecer? Tranquilamente você ultrapassa a sua temperatura, ou você não chega na temperatura. Então, quando você vai fazer um tratamento térmico de alívio de tensões localizado, é fundamental, e eu vejo que isso não acontece, é fundamental você mapear como você fez o seu alívio. Aonde você botou o seu termopar, qual era o tamanho da resistência, onde ela estava exatamente apoiada, quantos termopares você colocou no dimensional aqui, porque um tubo, ele com certeza em cima vai ficar mais quente que embaixo. E quais são as variações de temperatura máxima que você pode ter? Qual é a tua faixa de patamar, né? Se você é de 50 graus, é de 20 graus, é de 10 graus. Se for 10 graus, você pode nem fazer localizado, porque com certeza, num tubo de grande diâmetro, você vai ter uma variação grande. Tá? E outro problema do alívio localizado, quer dizer, o pessoal faz um relatório que o relatório não te diz nada. Então, você não sabe de fato como é que aconteceu. E mais, você precisa fazer uma qualificação do seu procedimento de tratamento térmico, que é coisa que pouca gente faz também. Qualificar o seu tratamento térmico. Dependendo do tipo de material, é quase que obrigatório, né? Porque se você tiver, por exemplo, um material que endurece por precipitação, ele sai um pouquinho da faixa de alívio, ele pode estar. Né? Então, você tem que ter um mock-up para você fazer essa qualificação. Aí você qualifica e, muitas vezes, por exemplo, grande espessura. Às vezes o pessoal não toca, mas bota uma resistência por fora e bota o termopar por fora. Mas tem 2 polegadas. Vai ficar um gradiente na temperatura para dentro. E aí, lá na raiz do material, você não está relaxando. Né? O quanto você deveria estar. Então, o que você faz? Normalmente, na sua qualificação, você bota um termopar por dentro. Entendeu? Então, você bota mais termopar para você mapear quais são as suas temperaturas. E aí você decide, então eu posso fazer aqui, né? Não posso fazer. O que eu tenho que fazer, então? Você pega e coloca uma linha de resistências afastada de meio metro e aplica um pré-aquecimento a 300 graus ali. Porque aí você para a troca de calor, entendeu? Então você aplica um pré-aquecimento de 300 graus aqui e faz o seu tratamento aqui. Então você vai ficar com
ambiente, 300 graus, e seu, né? Porque se você tiver que ser tratado da temperatura, tratamento para a temperatura ambiente, você pode criar um gradiente que você não consiga nunca relaxar o seu material. Então, talvez você tenha que ter um apoio com resistências que vão te dar um pré-aquecimento para você dar o seu limite de tensões. Principalmente se sua espessura